Olá, seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, eu sou Manuel Augusto, fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, criador do treinamento Metamorfose, da vivência pré e perinatal e do curso Um Passo Além da EFT. Há muitos pedidos aí de assinantes do meu canal, pessoas que me seguem depois que eu gravei um vídeo falando sobre a reconexão com o pai. Muitas pessoas me pediram para gravar um vídeo sobre a mãe. E isso faz completo sentido, embora falar da mãe seja um pouco mais complexo, do que abordar com o pai, é extremamente fundamental entender a reconexão com a mãe e a relação com a mãe, porque muitas pessoas podem dizer assim: ah, mas eu me dou bem com a minha mãe, está tudo bem na minha relação com a minha mãe. Outras pessoas podem dizer: não, o problema da minha vida é o relacionamento com a minha mãe. A gente tem que partir do princípio do seguinte, muitas pessoas que eu atendo nas minhas sessões, elas falam assim: ah, mas eu já olhei para o pai, para a mãe na terapia convencional, eu já olhei para isso. Então existe uma grande diferença do que você percebe, ok? Referente ao relacionamento que você tem com seus pais. E uma outra coisa, por exemplo, é quando nós adentramos as constelações familiares naquele movimento do campo morfogenético, que ele realmente traz à tona a verdade das dinâmicas inconscientes, do que realmente acontece inconscientemente. Eu não conheço um método tão rápido quanto as constelações para trazer todo esse material inconsciente à tona de uma vez, para que nós realmente possamos olhar quais são aquelas dinâmicas inconscientes. E eu queria deixar bem claro, a constelação não substitui a terapia, ela complementa, ela acelera o processo, Então, realmente, muitas pessoas têm uma visão: eu tenho esse tipo de relacionamento com o meu pai ou com a minha mãe por isso, ou com o irmão ou com quem quer que seja. E quando a gente vai adentrar esse mundo, das constelações familiares, desses movimentos do campo morfogenético, é realmente muito impressionante o que começa a surgir ali. Eu não sou adepto, eu não sou muito fã de fazer constelações individual com bonequinhos, porque eu acho que muita informação se perde aí. Trabalhar realmente com grupos, nós temos a chance de explorar material mais a fundo, realmente as dinâmicas como elas estão acontecendo. E eu também queria deixar muito claro, antes de explicar sobre esse tema mãe, que muitas pessoas também utilizam a constelação como uma ferramenta mágica, e não é nenhuma técnica, é uma ferramenta mágica. Todas as técnicas, elas acompanham o seu processo, elas trabalham junto com você, mas elas não fazem por você. Por exemplo, a constelação tem uma palavra que eu gosto muito, que ela ajuda a explorar o que está acontecendo inconscientemente, e ela esboça ali um caminho de solução, uma possível solução para que esses processos tomem lugar, tá? Então, na reconexão aqui com a mãe é muito importante, a reconexão com a mãe. Por exemplo, assim, o seu pai, ele te deu a vida, em todas as suas células, como eu falei no vídeo do pai, existem 23 cromossomos, em cada célula, 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Porém, a relação com a mãe, ela é muito mais íntima, muito mais profunda, porque você passou aí mais ou menos 9 meses na barriga da sua mãe. Se você não nasceu prematuro ou nasceu um pouco depois aí, o normal é 9 meses. Então você esteve dentro da barriga de sua mãe, sentindo o que ela sentia, você esteve ali absorvendo e aprendendo muitas coisas. Então esse vídeo, independente se você acredite que você tem um relacionamento maravilhoso com a sua mãe, ou o problema da sua vida seja a sua mãe, esse vídeo é para você. Esse vídeo é para quem quer aprender a ter êxito na vida. Porque a reconexão com a mãe, ou a conexão certa com a mãe, por isso esse nome reconexão, ele é o que vai trazer êxito à vida das pessoas. Muitas pessoas me procuram com sentimentos de extrema baixa autoestima, de não se aceitarem, de ter um vazio muito grande dentro delas. Se nós não tomamos os nossos pais no coração do jeito certo, sempre vai haver esse vazio, nós ficamos incompletos. Pessoas que não conseguem saber o que eu estou fazendo nessa terra, qual é a minha missão
de vida, eu não tenho êxito na minha profissão e muitas pessoas não conseguem nem mesmo achar uma profissão da qual elas gostem. Então, tudo isso tem muito a ver com o processo mãe, como você se conecta à sua mãe. E eu não quero convencer ninguém aqui, então se você não acredita nisso, eu não tenho o intuito de te convencer, mas de agregar mais letras ao vocabulário de quem realmente quer compreender o inconsciente, como ele funciona em todos os seus aspectos, tá ok? Então vamos falar um pouquinho, né, dessa conexão aí com a mãe. O que é essa conexão certa? Parece que eu me dou bem com a minha mãe ou eu me dou muito mal com a minha mãe. Como é isso de minha prosperidade estar intimamente relacionada à minha mãe, né? A mãe, ela tem várias funções. Ela tem a função de nutrir a criança, né? Desde a gestação e depois que a criança nasce, ela precisa de muitos cuidados. A criança, o primeiro contato, a primeira conexão aí é com a mãe. E depois a mãe apresenta o filho para o pai e o pai apresenta o filho para o mundo. Esse é o caminho correto, mas tantas coisas podem acontecer aí no meio que a gente vai perdendo e se emaranhando aí em muitas questões. Pessoas geralmente que tem muito a ideia de quando eu tiver aquele relacionamento eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele carro eu vou ser feliz, quando eu tiver aquela casa eu vou ser feliz, quando eu tiver aquele emprego eu vou ser feliz. Ou seja, quando algo externo, eu preciso de algo externo para me trazer felicidade, isso é uma ilusão muito grande, porque todas essas coisas que você acha que vão te trazer a felicidade, elas vão te trazer um prazer, uma alegria momentânea, tem prazo de validade, tá? Isso já foi muito estudado, porque o que falta é algo lá dentro de você. Então eu não sei aí como foi a sua relação com a sua mãe, né, ao longo da sua vida, as teorias que você carrega, né? Porque existem as teorias que você carrega e existe o que é e existe um caminho de solução. Então, pra gente ter êxito na vida, né, o primeiro relacionamento é com a mãe. E realmente é o pai quem nos apresenta para a vida, o pai nos apresenta para a vida. Mas como eu disse no último vídeo sobre a reconexão com o pai, a mãe, ela interfere muito, ela é muito responsável, ela tem muita força no filho em relação ao pai. Eu vou me explicar. Por exemplo, assim, enquanto minha mãe estava grávida ou quando eu tinha 1 ano de idade, minha mãe brigou com o meu pai foi embora. Meu pai brigou com a minha mãe ou meu pai batia na minha mãe, tanto faz, meu pai foi embora. Um casal que se separou enquanto eu era criança ou no ventre da minha mãe. Aqui já começam muitos problemas a acontecer. Porque uma mãe, por exemplo, que se separa do pai da criança, se essa mãe, vamos supor que ela sinta raiva do que o marido, o ex-marido fez com ela, ex-companheiro fez com ela sinta raiva. Quando ela olha para mim, inconscientemente, eu estou falando inconscientemente, ela também sente raiva de mim, porque parte de mim é o meu pai. Ok? Então, por mais que a pessoa possa dizer assim, não, mas eu amo meu filho, inconscientemente, existe essa carga que vem do pai. Porque é muito difícil, isso observa em muitas constelações, não é comum acontecer não. De pais separados, por exemplo, a mãe, ela realmente olhar para o filho e contemplar o pai que existe no filho. Porque o pai deu aí, junto com a mãe, o maior presente da vida da mãe, por exemplo. Mas a mãe, se ela não tem essa separação, ela tem raiva do pai, isso é transferido para o filho. Principalmente quando a mãe fala mal do pai para o filho. Muitas vezes a mãe não fala, mas ela sente. Então aqui também é um outro tópico, né? um outro parênteses que a gente pode adicionar. As pessoas falam assim, não sinta isso, né? Então engole esse choro, ou a pessoa engole o choro ali porque ela não quer que o filho perceba. Eu quero dizer para você que isso é bobagem. Depois que nós começamos a compreender esses campos morfogenéticos, e você pode estudar um pouquinho mais sobre Rupert Sheldrake, você vai conhecer o trabalho de Sheldrake e você vai entender mais o que significam esses campos morfogenéticos e informacionais. Quando nós falamos inconsciente, inconsciente é apenas informação, a informação que o nosso ser carrega em vários sistemas, em vários canais de diversas formas, tá? Então esse campo morfogenético, se por exemplo eu estou sentindo tristeza, eu tenho meu filho ali, eu não declaro a minha tristeza. Meu filho, ele sente a minha tristeza. Através desses campos morfogenéticos, os inconscientes se comunicam, principalmente nos sistemas familiares, tá? Então,
a mãe, embora ela não critique o pai, né, porque tem muitas que descem a lenha no pai e pro filho, falando mal do pai. Mesmo que a mãe não critique e sinta isso realmente o filho vai começar aqui a tomar a dor da mãe. O filho toma a dor da mãe. E aí o filho não consegue tomar o pai no coração. E aí você entendeu a dinâmica com o pai. Mas antes de chegar ao pai, o filho ele tem a mãe no caminho. Então se você quer entender um pouco mais como chegar ao pai, você vai precisar ver o vídeo, né, que eu gravei sobre a reconexão com o pai. Mas o caminho aqui é através da mãe. Porque o filho só consegue chegar ao pai quando ele sente a bênção para chegar até o pai. Quando a mãe realmente ela olha e contempla o pai que existe nesse filho. Por exemplo, quantas pessoas eu já não atendi, né, que aquela mãe tá com aquele problema com aquela filha, né, então o problema é da filha, quer marcar sessão pra filha, e eu chego e falo pra mãe, o problema aqui não tá mais na filha, né, a consequência está acontecendo com a filha, mas na causa não, a causa está em você. Então eu tento ajudar essa mãe a compreender isso e ela liberar essa raiva, ou o que quer que seja, para liberar esse caminho inconsciente pro filho tomar o pai, né? E todas aquelas consequências, aqueles sintomas, eles se amenizarem a eles, poderem encontrar um caminho de solução, né? Mas vamos voltar para a mãe aqui. Eu só queria pincelar um pouquinho isso, porque o caminho do filho para ele tomar o pai é através da mãe. E com a mãe é bem mais complexo, porque muitas coisas podem ter acontecido. Você conviveu lá dentro da barriga dessa mulher por 9 meses. Então, existem 2 tipos de amor que nós falamos, né? Então, por exemplo, assim, ó, meu pai morreu cedo, meu pai foi embora cedo, ou o que quer que seja, minha mãe teve que tomar conta de mim. Então ela foi aí o pai, né? A mãe e o pai. Inclusive eu estava numa constelação esses dias atrás e uma pessoa disse, eu sou mãe e pai do meu filho, da minha filha. Eu disse, não seja, seja apenas a mãe e honre o pai que existe nessa criança. Não seja mãe e pai, honre o pai que existe nessa criança e seja mãe. Porque senão isso vai começar a dividir essa criança no meio. Vai começar a dividir aqui, porque ela é metade de cada um. E a mãe, como está cuidando, ela vai tomar partido pela mãe. E como você já viu no vídeo do pai, aí se não viu, veja, vai começar a honrar o pai por caminhos, por maneiras que são muito sofrimento, que traz muito sofrimento, que são muito sofridas, né? Que é o que a gente chama de amor que adoece. Então, essa criança aqui, ela se conecta com a mãe de diversas formas. Eu quero que você entenda o que é o amor que cura e o amor que adoece, tá ok? Porque tudo no sistema que acontece existe amor. A grande questão é, será que ele está conectado ao amor que adoece ou o amor que cura? O que é o amor que adoece? Eu atendi uma pessoa e eu tive a oportunidade de atender a mãe dessa pessoa. Eu tive a oportunidade de atender a avó dessa pessoa. Então isso, eu já atendi pessoas assim, né, da mesma família várias vezes. E é muito interessante o como as histórias se repetem. As histórias se repetem o tempo todo. Então isso vai passando de geração em geração. Então, por exemplo, assim, ó, por que eu tô falando isso? É muito difícil eu falar que eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe se minha mãe não tem um bom relacionamento, não teve um bom relacionamento com a mãe dela, ok? Primeiro ponto, porque isso vai sendo transferido, você só vai passar aquilo que você sabe. E aqui eu poderia abrir uma outra aspas, assim, que talvez eu fale num outro vídeo. Sabe quando você sofre muito na infância e você, quando vai crescendo, falar o meu filho, por exemplo, assim, meus pais não me deram carinho, meus pais não falaram comigo, meus pais não me compraram o que eu queria. Então quando eu tiver um filho, eu vou dar tudo pra ele, eu vou fazer tudo por ele, eu vou fazer de tudo pra ele. Então realmente isso parece ser uma coisa boa, né? Mas não é. Isso você começa a transferir um trauma geracional, mas esse é um tema para um outro vídeo. Então, a mãe aqui, eu posso começar a me conectar com a minha mãe, por exemplo, assim, minha mãe é minha rainha, ela cuidou de mim como um pai e como uma mãe. Primeiro que tem uma exclusão de pai. Se eu entro nessa dinâmica, eu estou aqui no amor que adoece. Por que eu estou no amor que adoece? Porque eu começo a carregar as dores da minha mãe. Então isso realmente vai adoecendo aqui. Eu vou contar uma história, vai ficar mais simples para você entender, tá ok? Então isso é um assunto bem comum também.
eu estava atendendo aquela menina e o problema dela era a mãe. O problema da vida dela era a mãe. Ela até saiu de casa cedíssimo, ok? Foi morar em uma outra cidade porque o problema da vida dela era a mãe. A gente começou a explorar, ela começou a fazer terapia, exploramos em constelação e o que a gente começou a perceber? Que a única forma dela conseguir carregar a dor da mãe era estando longe. E as críticas que ela fazia em relação à mãe só serviam para proteger aquela decisão inconsciente de carregar a dor da mãe. Você entendeu? Então era mais ou menos assim, a filha se afastou e descia a lenha na mãe. O problema é minha mãe, não sei o que, ela não me aceita e blá, 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 ok? Só que isso é o comportamento, é aqui, a percepção no nível superficial. No nível mais profundo inconsciente, o que estava acontecendo era a mãe tinha muitas questões não resolvidas dentro dela, XPTO questões, e essa filha carregava essa dor da mãe por amar demais. Porque na ideia de uma criança, quando a gente vai crescendo e a gente vê os nossos pais sofrendo, é mais ou menos assim, eu sofro no seu lugar e aí você fica bem, mas essa é uma ideia ilusória. Fica mais fácil você entender isso se você pensar em alguma pessoa que você ama e ela tá passando mal, ela ficou doente, ela estava passando por uma situação difícil e você disse assim internamente, eu gostaria de eu sofrer no seu lugar. Se isso adiantasse, tudo bem, mas não adianta. Mas a criança no mundinho, na ilusão dela, ela toma essas decisões. E isso vai crescendo e sendo trazido para o adulto. Então ela pega essas dores da mãe, ela pega essa carga da mãe, ok? E aí tem inversão de hierarquia, acontece uma porção de coisas, tá? Então essa criança começa a se conectar com a mãe pelo amor que adoece. Então isso já não é um bom relacionamento com a mãe. Então, mas essa menina tinha esse comportamento. Ela foi morar longe de casa e a gente observou que a única forma de carregar tanta dor da mãe era estando longe. E que a crítica era uma forma de proteção que ela tinha com ela mesma para não perceber o que ela estava carregando da mãe. Todas aquelas dores que ela estava carregando da mãe. Então isso realmente, a vida dela não estava fluindo, ela estava perdida, já estava usando drogas, enfim, a vida dela estava realmente uma bagunça. E nós começamos a ver e fazer aquele processo, né, de devolver o que era da mãe para a mãe, aceitar o destino da mãe. Enfim, isso a terapia, as constelações fazem muito bem, desde que a pessoa queira realmente, ok? Então ela começou a perceber o quanto havia de amor em relação à mãe. Ela nunca disse nenhuma palavra à mãe, o relacionamento delas começou a mudar completamente. Mas esse não foi um caso isolado. Tantas pessoas que eu percebo que criticam tanto a mãe, que precisam até mudar não só de cidade, mas de país, carregam tanto pela mãe, e pode ser pelo pai também, tá? Que a única forma de conseguir carregar toda aquela carga é estando muito longe, mas a pessoa não percebe o que está acontecendo lá. E quantas pessoas não me dizem, mas é pai e mãe, eu não aguento mais isso, é o que eu tô falando aqui da minha vida, eu quero prosperidade. Mas isso está conectado, né? Tem até uma frase de Hellinger que é assim, se você não tem êxito na conexão com a mãe, você não tem êxito na vida, na profissão, tá? Então, a conexão com a mãe, você chega até o pai. Então, com a conexão com a mãe, é o caminho para você chegar até o pai, né? Se você tem essa boa conexão com a mãe, essa boa conexão, entenda, é não estar no amor que adoece, é não estar carregando inconscientemente as dores da mãe. Por exemplo, assim, quando você se lembra da sua mãe, ela sofreu, ela foi uma pessoa sofrida, meu pai bateu nela, ou o que a mãe dela fez com ela, ou as coisas, né, que ela passou na vida, você está conectado pelo amor que adoece. É um tipo de amor, mas ele é cego. E tudo que é cego machuca, é um amor que adoece. Não tem, com isso, aliás, você continua perpetuando essa dor para os seus filhos, enfim, e sua vida não vai fluir também, tá? E quando você tem essa boa conexão com a mãe, ou seja, você entra no amor que cura, tá? Que é esse amor leve, respeitando e honrando o destino da mãe, você tem êxito na vida. Consequentemente, você encontra a sua missão de vida. Sabe quando você se sente pleno com a sua profissão, você tem êxito, ela começa a caminhar. Isso é um sinal de uma boa conexão com a mãe, né? Do jeito certo. Aquelas pessoas que ficam procurando missão de vida, não se sentem, sempre falta algo. De repente falta ao pai, mas você já entendeu que para chegar ao pai
é através da mãe, né? Então é um pouquinho mais complexo isso, eu não sei se você está conseguindo entender em sua plenitude, ok? Mas eu vou trazer mais alguns aspectos aqui, tá bom? Porque quando nós estamos aqui, ó, na barriga da mãe, muitas coisas podem acontecer. Muitas coisas podem acontecer que vai gerando algo, não só na barriga, nos primeiros anos de vida também. Algo que nós chamamos de amor interrompido, né? É o caminho em direção ao amor que foi interrompido. E quando esse amor é interrompido, tantas coisas podem começar a acontecer e esse amor pode ser interrompido de diversas formas. Por exemplo, assim, então vamos supor aqui que tem esse evento aqui. Quando eu tinha 6 meses de idade, eu tive uma pneumonia, eu precisei ser internado, ok? Então eu vou passar para você o mundo da criança, como funciona. A criança então tá lá, tá internada, a mãe não tá lá, tá ok? Foi um motivo de doença aí. E a criança, ela tenta buscar a mãe. Cadê a mãe? Ela tenta uma vez, ela tenta duas, ela tenta três, a mãe não está. É tão dolorido para ela buscar e não encontrar que o sistema emocional dela se fecha. Se fecha completamente. Isso pode ser por uma doença, isso pode ser, né, vamos supor aqui, um trauma, tantas constelações, tantas regressões, tantas histórias que eu já explorei, tantos traumas que ocasionam esse bloqueio, né, esse fluxo em direção ao amor, ele é interrompido. E quando acontece essa interrupção, eu vou começar a me conectar com a minha mãe de uma forma já não tão saudável assim, porque talvez eu não consiga me sentir amado pela minha mãe. Então eu começo a encontrar programas, né, inconscientes, eu começo a encontrar mecanismos de compensação. Ok? Então vamos supor aqui que um outro evento aqui que aconteceu na barriga da minha mãe tentou abortar ela tentou me abortar, tá ok? Então minha mãe tentou me abortar, certo? E isso já gerou um choque muito grande lá quando eu tava começando a crescer dentro da barriga dela. Então de repente aquele sistema emocional já se fechou ali mesmo. Não importa que depois minha mãe me amou, que todo o amor esteja disponível ao meu redor, eu estou fechado, eu não consigo receber. E aí eu começo a justificar. Eu começo a caminhar pela vida querendo, eu quero minha mãe não me ama, e aí eu vou tentar buscar isso em outras pessoas, em outros lugares, em coisas, e eu nunca vou encontrar, né? Se a gente não volta e a gente não libera o trauma, é muito difícil porque todo o sistema está congelado. Eu já fiz isso várias vezes. Eu preciso te dizer aqui, né? Porque muitas pessoas confundem a técnica e acham que a técnica vai fazer por elas. Não vai, ok? Choques, principalmente intrauterinos, são muito fortes, tá? Mas a pessoa precisa ter uma intenção. Porque às vezes a pessoa aprendeu a sobreviver dentro do drama dela e conseguir amor dentro do drama dela, né? Que é muito difícil a gente mudar esse script de vida da pessoa. Ela precisa ter uma intenção muito forte, ela precisa querer. Geralmente as pessoas que põem responsabilidade nas técnicas, ou seja, eu fiz 5 constelações e não adiantou nada. É uma pessoa que está jogando a responsabilidade numa constelação. Não, é o que você entendeu ali. Você tem que pegar aquilo e fazer algo com aquilo. Ninguém está dizendo que é fácil, mas também ninguém está dizendo que é impossível. Então são tantos fatores que podem trazer essa interrupção de amor, e nisso eu já começo aqui a me conectar com a mãe através do amor que adoece. Porque de repente eu não me senti amado porque minha mãe tentou me abortar. Ok? Então eu começo a entrar em mecanismos de compensação, fazer tudo pela minha mãe, eu faço tudo por ela, mas ela não me reconhece. Na verdade, tantos mecanismos acontecem que eu não posso aqui descrever todos eles. Eu estou passando aqui conceitos de uma forma geral e vou tentar aqui te passar também alguns caminhos que você pode fazer para você se reconectar com a mãe, se reconectar com o sucesso, né? Com o êxito na vida, com a sua missão de vida, você tomar o seu pai no seu coração. Porque depois daquele vídeo que eu postei do pai, muitas pessoas também disseram, mas como eu vou aceitar o meu pai depois do que ele fez com a minha mãe? O que essas pessoas estão dizendo? Que elas carregam tanta dor da mãe, elas têm um trabalho e tanto aí para fazer, mas primeiro tem que haver a decisão, porque se não houver essa percepção do quanto isso está interferindo dentro da pessoa, né, não tem o que fazer. Realmente a pessoa precisa ter consciência disso. E não importa assim, se você é mãe, o que você já pode fazer pelo seu filho, se você já não está mais com seu marido ou pai do seu filho, da sua filha, é honrar o pai que existe nessa criança. Você,
cuidar das suas questões com seu ex-parceiro. O que acontece no seu relacionamento não tem nada a ver com seu filho, tá ok? Mas e se eu sou um filho e minha mãe me colocava no meio do relacionamento? Aí você tem um probleminha também, mas agora como adulto, tem alguns passos, né? Principalmente, você tem que ter a intenção de se colocar no lugar como filho, né? Curar alguns traumas, podem abrir, podem descongelar, né? Fazer constelações pode ampliar a sua consciência e descongelar o seu sistema emocional para que algo comece a fluir dentro de você. E às vezes não é um processo terapêutico só, uma coisa que você faça. Realmente você tem que dar continuidade nisso, dependendo do grau que, por exemplo, esse amor foi interrompido, né? Porque pessoas que, quando acontecem isso, elas vão caminhando pela vida, que claro que isso tem níveis diferentes, elas não conseguem se conectar com outras pessoas. E vamos supor, eu já constelei pessoas que a mãe não quis ter o filho. E a mãe teve um filho muito novo e a mãe ficou presa naquele trauma achando que a vida acabou porque teve o filho. E ela era muito malvada com o filho e até hoje a gente montou aquela constelação e viu. A pessoa tinha ali 17, 18 anos quando teve um filho e não queria ter e não aceitou o filho, ok? Mas esse filho tem que se libertar das expectativas de que a mãe ame ele. Porque a mãe, ok? Escute bem o que eu vou te falar. A mãe, independente do que tenha acontecido, se você consegue dar esse passo, você já está a muitos passos da sua cura, ok? Libere-se das expectativas infantis em relação à sua mãe. Ao que ela tinha que ter te dado, como ela deveria ter feito. Sua mãe, ela assumiu o risco do parto para dar a vida a você, né? A tarefa da mãe é algo muito espiritual, é ligado, é um propósito maior, porque a vida não é um acaso. A gente recebe a vida, vem parte do pai, mas a gente cresce através da mãe. Então, se você entende, você de fato no seu coração começa a aceitar, e foi o suficiente, a vida que minha mãe me deu, a minha mãe me deu a vida, isso é o suficiente, isso é feito de coração. Realmente você começa a se libertar de muitas coisas, de muitas amarras na sua vida. Mas agora tem pessoas que são assim, elas ficam culpando a vida que elas têm hoje pela infância que elas tiveram. Então minha mãe me bateu, minha mãe fez isso, então eu não consigo prosperar porque minha mãe ficava falando que dinheiro não traz felicidade, porque eu via meus pais sofrendo por conta de dinheiro. Você entender a sua história é uma coisa. Entender a sua história é uma coisa. Você justificar a sua vida adulta e dar a desculpa na infância que você teve é outra coisa. Isso não cura ninguém. Encontrar culpados não cura absolutamente ninguém. Você entender o contexto, dar voz às suas emoções é uma coisa. Porque tem pessoas que ficam completamente presas, remoendo e nas suas expectativas infantis, ainda inconscientemente pedindo o carinho da mãe. Mas quando você consegue entender que sua mãe te deu a vida, né? Na verdade, não é nem entender, é compreender. E isso não é de uma hora para outra. Os processos terapêuticos, eles ajudam muito nisso, né? A essa expansão de consciência, essa abertura interior mais profunda. Porque a mãe assume um risco muito grande do parto. Não importa se ela fez uma tentativa de aborto, ela não abortou, ela não concluiu, né? Ela continuou carregando você lá dentro. Claro que se você mexe nesses traumas, isso pode facilitar, né? Dissolver, descongelar, trazer mais abertura mais rapidamente. Tá, mas você tem que ter uma intenção, porque quantas vezes pessoas também eu já não conduzi ali as experiências intrauterinas, elas descobriram ali, teve um choque muito grande, houve já essa interrupção, né, no fluxo do amor, já muito cedo o corpo da pessoa tremia, era uma coisa intensa, muito forte, e a pessoa continuava culpando a mãe. Ela não entendeu aqueles passos, ela não conseguiu liberar aquilo porque ela continuava justificando. Então assim, a dor está lá. Ok, você dar voz à dor é uma coisa, você entender é uma coisa, você se agarrar e justificar é outra. Quando você justifica, quando você culpa, você está preso. Você não encontra saída, tá ok? Porque quantas pessoas aí embaixo dos vídeos vão falando: ah, minha infância foi assim, foi assado. Sim, você entendeu uma coisa, uau, você entendeu, olha só onde você chegou, mas a sua mãe te deu a vida.
ok? Então é um pouco mais complexo e tem aqui também, eu poderia agregar aqui um outro fator, uma coisa bem interessante que isso não vem das constelações familiares, embora já na Itália eles estão começando a olhar para isso, é algo que a psicologia pré-perinatal traz. Existe algo chamado a síndrome do gêmeo desvanecido. Os maiores especialistas do mundo, inclusive em psicologia pré-perinatal, eles divergem um pouquinho na porcentagem. Eu estou de acordo com William Emerson, que diz assim, que 40% das pessoas, que isso é quase a metade delas, né? Eu tô ali nos 35, 38% no que eu observo, no que eu conduzo as pessoas. 40% ele diz tem perda de gêmeo, né? Que é a síndrome do gêmeo desvanecido. Isso é um outro assunto, isso é uma outra coisa que você pode ter acesso, né? Eu explico isso em detalhes e tantas outras coisas que acontecem lá na barriguinha da mamãe, ok? No meu curso Explorando a Psicologia Pré-Perinatal. É um curso gratuito e online que você pode se inscrever. A descrição vai ter aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Para você poder se inscrever lá. Porque também entender sobre psicologia pré-perinatal, o começo de tudo, tem a ver com mãe também. Então lá vai te trazer muita clareza. Então tem aqui a síndrome do gêmeo desvanecido, né? Então vamos supor assim, eu perdi uma irmã gêmea dentro do útero da minha mãe, ok? Muito cedo, naquelas regressões eu descobri isso e eu entendi muito da minha vida, das minhas dores, do meu vazio. Então o fluxo em direção ao amor já foi interrompido antes mesmo de eu criar uma conexão com a minha mãe. Ok? Antes mesmo da conexão com a mãe, eu já tinha uma conexão íntima com outro ser, que era uma irmã gêmea, e ele já foi interrompido. Ok? Então isso é muito comum nas pessoas. Se a mãe é uma pessoa muito amorosa, ameniza um pouco já daquele primeiro choque. Agora, se é uma mãe que já tem problemas com a mãe dela, que já teve problemas com a mãe dela, uma pessoa que não é muito amorosa, e essa pessoa tem um trauma bem grande, porque ele vai continuar sendo reforçado. Eu tive um agravante, eu fiquei muito doente nos primeiros dias de vida. Então, aí você lembra do que eu falei aqui, né? Você procura, a mãe não está, já tinha lá, que era o fluxo de amor interrompido pela perda da irmã gêmea. Então, realmente são muitos aspectos que podem gerar essa interrupção nesse fluxo, tá? De repente, o pai foi embora durante a gestação, tudo que a mãe sente, a dor que a mãe sentiu com o pai, eu vou absorvendo aqui. Então, são muitas coisas que vão gerando uma conexão com esse amor que adoece e ele se expressa de diferentes formas na vida. Então, um diagnóstico muito fácil é se você tem uma baixa autoestima, se você não consegue ter confiança na vida, se você não consegue realizar os seus projetos, se você vive procrastinando, sabe quando você começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina, começa uma coisa e não termina, sempre interrompe? Fluxo de amor interrompido, né? Tem questões precoces que aconteceram, então isso é um padrão, então precisa voltar lá e curar, investigar, ver o que é. E é um padrão. Se você não consegue ter êxito na vida, você vive aí procurando a sua missão de vida e não encontra, não está conectado do jeito correto com a mãe, né? Do caminho certo, né? Você deve provavelmente estar no amor que adoece. Pode ter acontecido tantas coisas. Ou o pai foi embora, ou tentativa de aborto, ou um pensamento de aborto, ou perda de irmão gêmeo. Tantas coisas podem ter acontecido. E tem pessoas que, assim, são extremamente ligadas à mãe, estão aqui no amor que adoece, porque estão carregando a vida pela mãe, as dores da mãe. E tem outras pessoas que falam mal da mãe, que nem aquele exemplo que eu te dei daquela menina que saiu. Ela também está conectada aqui, em níveis diferentes, dinâmicas aparentemente diferentes, porém conectadas ao mesmo tipo de amor, que a gente chama nas constelações de amor que adoece, tá? Manuel, qual é o caminho para a gente resolver isso? Então eu já dei algumas dicas aqui para você, né, que é realmente olhar para a mãe e se liberar das expectativas do que ela deveria ter sido feito, ok? Ela já te deu a vida. Se você consegue honrar isso, ok? Isso vai te trazer muito benefício. Realmente você pode visualizar a sua mãe na sua frente. A propósito, você pode fazer isso agora, fechar os seus olhos e imaginar a sua mãe na sua frente. Como ela olha para você. Imagine a sua mãe na sua frente. Muitas pessoas, só com esse simples ato, muitas emoções começam a vir à tona. Você passou 9 meses dentro da barriga da sua mãe. Não importa a relação que vocês tiveram, existe muita conexão. Embora você esteja desconectado, que na verdade é só uma conexão pelo amor que adoece. Talvez você já esteja repetindo aí
né? Um trauma sistêmico que vem de tantas mulheres lá antes da sua mãe, que pode ter começado aí em qualquer momento. A boa notícia é que isso sim tem um caminho de cura se você não põe toda a responsabilidade na técnica, se você não continua culpando o que aconteceu, se você sai dessas expectativas. Eu vou gravar um outro vídeo também falando de algumas coisas muito simples que nós podemos fazer para começar a encontrar caminhos para liberar, porque existem extremos que as pessoas entram, né? E um deles é ficar justificando a vida pelo que aconteceu. Ah, eu fui abusado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso não é o caminho, tá bom? Aí nenhuma técnica também ajuda quando a pessoa está presa em certos padrões, tá? Então vamos recapitular. Através da mãe é que você chega até o pai, ok? Então aqui também tem, vamos supor que a mãe tenha problemas com o pai, e aí como que eu faço? Você pede licença interiormente para sua mãe. Então para isso você tem que começar a se liberar dessas cargas que você carrega da mãe, porque se a mãe fala mal do pai, né, e você inconscientemente capta isso, é que você carrega a dor da mãe. Não necessariamente a mãe vai ter que vir para terapia, você vai fazer o seu trabalho de devolver isso para ela. Os processos terapêuticos podem ajudar. Você imaginar sua mãe ficar de joelhos na frente dela dizendo palavras simples como: querida mamãe, eu me libero de minhas expectativas infantis e eu preencho o meu coração com a gratidão de você ter me dado a vida, porque se eu existo é graças a ti. Eu recebo de ti a vida. Então frases simples como essa, um exercício que você vai fazendo constantemente todos os dias, pode começar a desenhar um caminho aí para você. Claro que não vai substituir um processo de constelação, mas se você fizer um exercício simples como esse, de coração, muita abertura pode começar a acontecer na sua vida. Você realmente pode começar a acessar muitas coisas. Agora vamos imaginar, poxa, se tem alguma dessas coisas, desses traumas aqui que aconteceram, isso aqui precisa ser visto também. Não é utilizado como justificativa, mas é muito importante conhecer a sua história, conhecer exatamente o que aconteceu. Isso em processos regressivos, em constelação, né? A gente consegue descobrir. Isso é extremamente curativo porque nós começamos a encontrar um caminho, tá ok? Então é exatamente isso que eu faço nas minhas vivências terapêuticas, tanto na vivência pré e perinatal, a gente vai olhar esse período, tantas coisas que podem acontecer, né? Que interrompem o fluxo em direção ao amor, que vai aqui, ó, mexer muito com questões da vida da pessoa. Na vivência no treinamento Metamorfose, a gente trabalha muito com constelações familiares também, explorando aquela dinâmica que já vem de muitas gerações. Se tem algum trauma ali, por exemplo, um trauma precoce, eu tinha alguns dias de vida e aconteceu aquilo, a gente descobriu aquele trauma na constelação, eu vou tratar aquele trauma, vou ajudar a descongelar o sistema, a abrir o fluxo em direção ao amor de novo, para que aconteça essa reconexão de forma saudável. Então a vida comece a se alinhar e você aqui começa a se conectar através do amor que cura. Eu sei que foi talvez um pouco complexo, né, juntar todas essas peças. Falar de mãe é um pouco mais complexo mesmo. Esse vídeo talvez tenha ficado um pouquinho mais longo aí. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas suas, tá? Se você quiser as dicas aí, volta esse vídeo. Repetir frases simples como aquelas pode te ajudar muito, mas eu acredito que nada substitui você realmente querer explorar a sua história, mas não coloque a responsabilidade na técnica, como muitas pessoas. Eu já vi 10 constelações e nada aconteceu. Se você está aberto, esse processo ele vai acontecer, porque se tem trauma, vai chegar para você, como você dissolver aquilo, o caminho para você chegar até lá. Eu acredito muito nisso, porque eu vejo isso todos os dias acontecer no meu trabalho. Isso depende muito da decisão, da intenção no coração de cada pessoa. Então, sobre a mãe, era isso que eu tinha para falar. Eu poderia falar muito mais, mas esse vídeo ficaria muito mais longo. Então, se você desejar, eu também vou deixar um outro link para que você possa ver uma palestra minha completa num grupo de constelação, num workshop de constelação. Então lá você vai ver uma palestra completa, eu falando sobre inconsciente, falo bastante sobre pai e mãe e algumas dinâmicas que podem acontecer. Isso pode trazer aí mais letras ao seu vocabulário. Basta você se inscrever nesse link aí. Então era isso que eu tinha que passar para você, eu espero que tenha agregado. Então esse vídeo foi atendendo pedidos, eu espero que você tenha desfrutado, sanado um pouco de suas dúvidas. Você pode deixar mais algumas delas aqui nos comentários, na medida do possível eu vou responder.
respondendo. Fica o meu convite para você, se você quiser participar de alguma vivência terapêutica comigo. Se você gostou, dá um like aí, ok? E compartilhe isso com as pessoas que você acha importante que esse conhecimento possa beneficiar essas pessoas. Mais uma vez, aqui foi o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu te vejo na próxima.